Você sabia que a oração por um enfermo, desprovida de certas compreensões espirituais, pode, por vezes, ser menos eficaz ou até prejudicial? Em Tiago 5,15, a Bíblia nos assegura: "E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." Antes de continuarmos, quero te pedir algo especial. Escreva nos comentários o seu nome e a cidade, país de onde a palavra de Deus está te alcançando. Sua presença aqui é um presente e quero saber quem você é. Essa promessa poderosa não se manifesta por meras palavras ou rituais. Existem requisitos espirituais, posturas do coração e princípios bíblicos essenciais para que essa oração seja verdadeiramente abençoada e frutífera. Hoje vamos explorar por que nem toda oração resulta em cura física e quais são as 5 verdades espirituais que não podemos ignorar antes de intercedermos por alguém doente. Vamos aprender a discernir o momento divino, a condição interior do intercessor e a vontade soberana de Deus em cada circunstância. Descobriremos como orar com a autoridade que vem do Espírito e não por impulso emocional ou tradição religiosa. Você está pronto para aprofundar seu entendimento sobre o que Deus tem para aqueles que intercedem pelos enfermos. Discernir a raiz espiritual da enfermidade. Quando Jesus deparou-se com a mulher encurvada, que por 18 anos vivia impossibilitada de se endireitar, ele não prescreveu repouso físico ou questionou seus hábitos alimentares. Ele enxergou algo que ninguém mais percebia. Lucas 13:11 nos informa: "E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e de modo algum podia endireitar-se." Aquela aflição não era resultado de desgaste físico, da idade avançada, ou sequer de uma condição genética. Era, inegavelmente, de natureza espiritual. E Jesus, movido por uma profunda compaixão e revestido de autoridade divina, endereçou-se diretamente à raiz do seu sofrimento. Ele não tratou o sintoma superficial, mas a origem profunda. Esta passagem nos revela uma verdade poderosa, frequentemente negligenciada. Nem toda enfermidade possui uma causa visível ou puramente médica. Muitas vezes, por trás de um corpo fragilizado, reside uma alma aprisionada. É aqui que muitos erram. Apressam-se a impor as mãos, a declarar cura, a clamar em alta voz, sem sequer pausar para indagar: "Senhor, qual é a verdadeira raiz desta dor?" Se Jesus discernia antes de agir, como podemos nós, seus seguidores, pretender intervir sem uma orientação espiritual clara? Orar por alguém doente sem compreender sua condição espiritual é como tentar extinguir um incêndio, pulverizando água sobre a fumaça. Você não atinge o foco do problema, não liberta o cativo, apenas alivia o superficial por um breve momento. Na Bíblia, a enfermidade nem sempre se limita a um mero padecimento corporal. Por vezes, é um sinal, um reflexo ou um sintoma de uma realidade espiritual muito mais profunda. Em Marcos 9, um pai desesperado apresenta seu filho possuído por um espírito mudo. O menino convulsionava, espumava pela boca, caía ao chão. Hoje, alguns o classificariam como epiléptico, mas Jesus o identificou pelo que realmente era, um espírito imundo. Ele não diagnosticou uma doença, ele libertou, e o menino foi curado. Isso não implica que toda doença seja demoníaca, mas reitera que toda enfermidade deve ser discernida espiritualmente. Existem aflições físicas que têm origem emocional, feridas da alma que, não tratadas, acabam por adoecer a carne. O livro de Provérbios é claro: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. Quantos ossos secos tentamos curar sem antes tocar o espírito que os murcha?
A cura verdadeira tem início no domínio invisível. Por isso, antes de orar por um doente, o primeiro e mais crucial passo de um verdadeiro intercessor não é proferir palavras, mas inclinar o ouvido. Perguntar a Deus em secreto: o que me estás revelando aqui? O que se esconde por trás desta dor? Porque se o Espírito Santo não revelar, o homem apenas repetirá fórmulas, e fórmulas não curam. A revelação, sim. Recordo-me do testemunho de um pastor que foi chamado para orar por uma mulher com fortes dores estomacais. Vários ministros haviam orado por ela antes. Declarações de cura, óleo ungido, imposição de mãos. Nada surtia efeito. Quando este pastor chegou, não começou com uma oração estrondosa. Apenas a observou, manteve silêncio e então perguntou: a quem você não perdoou? A mulher irrompeu em lágrimas. Guardava rancor contra o irmão há anos. Após confessar e perdoar, sua dor desapareceu sem que ninguém precisasse levantar a voz. Naquele dia, ela não apenas foi curada, mas libertada. Não era uma dolência médica, mas um veneno espiritual que corroía seu interior. A enfermidade, em muitos casos, é a voz da alma clamando que algo está profundamente errado. O corpo apenas ecoa as consequências de um coração ferido, de um espírito sobrecarregado, de uma consciência que não foi purificada. No Salmo 32, Davi escreve: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramir em todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, 3, 4. O pecado oculto adoeceu seu corpo. Não havia vírus nem bactéria, havia culpa. Quando oramos por cura sem discernimento, podemos estar apenas acalmando um sintoma sem confrontar o verdadeiro inimigo. E isso é perigoso, pois alimenta a ilusão de cura sem tratar a origem do problema. É como maquiar uma ferida aberta. Parece melhor, mas continua infectada. Deus não deseja cosméticos espirituais. Ele quer transformação genuína. E essa transformação só é possível quando o intercessor se move pelo Espírito e não pela pressa de exibir poder. Jesus jamais se apressou em orar. Ele caminhava com o Pai, ouvia atentamente, discernia. Em João 5, ao encontrar o paralítico no tanque de Betesda, ele não impôs as mãos de imediato. Primeiro, fez-lhe uma pergunta crucial: queres ficar são? Pareceria desnecessário. Como não querer? Mas Jesus sabia que algumas pessoas se habituaram tanto à sua dor que já não buscam cura, mas atenção. O problema não era apenas físico. Havia uma atitude interior que precisava ser confrontada, e isso só é discernido pelo Espírito. Hoje em dia, muitos oram com boa intenção, mas sem discernimento. Preenchem suas palavras com versículos e aparente autoridade, mas seus olhos estão fechados para a realidade espiritual que enfrentam. É como entrar em uma batalha sem saber contra quem se luta. Paulo nos advertiu em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como poderemos derrotar o inimigo se nem sequer o identificamos? Como poderemos orar eficazmente por um enfermo se não compreendemos que tipo de cativeiro o aprisiona? Muitos crentes transformaram a oração pelos enfermos em um ato automático, como se cada caso fosse idêntico, como se repetir as mesmas palavras funcionasse em todos os contextos. Mas a oração não é uma fórmula, é uma conexão viva, e essa conexão exige sensibilidade espiritual. Você não pode tratar uma pessoa com uma carga demoníaca com palavras suaves de consolo, nem alguém que está sendo provado por Deus com gritos de repreensão. Cada caso é singular e somente o Espírito pode revelar a raiz.
No Antigo Testamento, quando Eliseu foi chamado para orar por Naamã, o general sírio, ele não saiu para impor as mãos. Enviou uma instrução simples, mas espiritualmente profunda. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, segundo Reis 5:10. Naamã sentiu-se ofendido, esperava uma intervenção espetacular. Mas a cura não estava no espetáculo, estava na obediência. A lepra era externa, mas o orgulho era interno. E Deus, antes de limpar sua pele, queria limpar seu coração. Discernimento. Sem ele, você pode orar 1000 vezes e nada acontecerá. Por isso, antes de orar por um doente, o mais poderoso que você pode fazer é orar por discernimento. Não ore pela cura do corpo até que o Espírito lhe revele o estado da alma. Porque você pode estar vendo uma dor física, mas Deus está revelando uma atadura emocional. Pode ver uma febre, mas o céu está vendo uma maldição geracional. Pode ver cansaço, mas o Pai vê culpa, trauma, rejeição. Orar sem perceber, isso é caminhar às cegas. E quem caminha às cegas tropeça, mesmo com as melhores intenções. A igreja é chamada a curar, sim, mas acima de tudo é chamada a libertar, a restaurar, a discernir. Porque onde há discernimento, há precisão. E onde há precisão, há poder. Jesus não fazia orações longas, mas cada palavra que proferia atingia o alvo exato, pois falava o que ouvia do Pai, não o que emergia de sua emoção. Em 1 Coríntios 12, Paulo enumera os dons do Espírito, e um deles é o discernimento de espíritos. Este dom não serve apenas para detectar demônios, é para enxergar o que outros não veem, é para olhar além da superfície, é para ouvir com o ouvido do céu o que o corpo de alguém não sabe expressar em palavras. Não é opcional se você deseja ser um intercessor eficaz. É essencial. Sem ele, você pode estar orando pelo que não é, ignorando o que realmente aprisiona essa pessoa. Há mães que oram pela febre dos filhos sem saber que a criança está carregando a ansiedade da casa. Há esposas que oram pela insônia do marido sem saber que ele está sendo oprimido por um espírito de fracasso. Há pastores que oram por enfermidades físicas em suas congregações sem parar para considerar se essas dolências não são, na verdade, o resultado de feridas não saradas, de rancores não confessados, de pactos não rompidos. Deus busca intercessores que não apenas falem, mas que ouçam. Que não apenas imponham as mãos, mas que inclinem o coração. Que não apenas repitam orações aprendidas, mas que se deixem guiar pelo que o céu está revelando. Porque quem ora com discernimento, ora com precisão. E quem ora com precisão, ora com poder. Não porque suas palavras sejam melhores, mas porque vêm do Espírito e não da carne. Da próxima vez que estiver diante de um enfermo, não pense primeiro na oração. Pense na raiz. Pergunte-se, o que se esconde por trás desta dor? Que história reside neste corpo? Que grito invisível está emitindo este sofrimento? E então ore, não antes. Porque quando você ora a partir da revelação, o invisível torna-se visível, o oculto é exposto, e a verdadeira cura tem início não na pele, mas no espírito. A fé ativa do intercessor. Nas multidões que seguiam Jesus, nem todos experimentavam a cura, embora a necessidade fosse imensa e o poder ilimitado. Em Mateus 13:58, lemos uma verdade impactante. E não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Essas palavras revelam uma profunda realidade espiritual. Não basta ter uma necessidade, não basta clamar. O milagre não é ativado pelo volume da petição, mas pela substância da fé. E neste ato de fé, não apenas a fé do enfermo é relevante, mas também a fé daquele que intercede. Há orações que não ascendem ao céu porque foram proferidas com dúvida. Há corpos que não são restaurados porque foram tocados por mãos incertas. No domínio espiritual, a fé
não é uma mera emoção, é uma chave. E se essa chave não girar com certeza, a porta não se abre. As Escrituras nos mostram que a fé é um pré-requisito essencial para que o poder de Deus se manifeste. Hebreus 11:6 declara: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este princípio não muda quando oramos por cura. Pelo contrário, intensifica-se, porque nesse momento estamos desafiando o visível com o invisível, confrontando o natural com o eterno. E se quem ora duvida, toda a autoridade espiritual se esvai. O próprio Jesus ensinou em Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que disser, tudo o que disser lhe será feito. Esta passagem não é uma metáfora otimista, é uma declaração de uma lei espiritual. A fé verdadeira não é um pensamento positivo, é uma convicção nascida do Espírito, arraigada na palavra e sustentada pela obediência. Quando um crente se aproxima para orar por um enfermo sem fé, não apenas compromete a eficácia de sua intercessão, mas também altera a atmosfera espiritual do momento. Porque onde há dúvida, há confusão. Onde há insegurança, há fraqueza. E onde há fraqueza, o inimigo se infiltra. Tiago 1:6-8 adverte: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Este é o diagnóstico divino sobre a oração sem certeza. Ou se crê, ou não se recebe. Não há via dupla. Por isso, antes de orar por outro, é imperativo examinar a condição da sua própria fé. Não basta saber o que a Escritura diz. É preciso crer com todo o coração. Não basta repetir o que se ouviu. É preciso estar convencido no íntimo da alma. Em Mateus 8:13, Jesus disse ao centurião: Vai e como creste te seja feito. O milagre ocorreu conforme a fé do homem, não conforme a sua necessidade. Porque a fé move o céu, não o clamor desesperado. E se o intercessor não estiver alinhado com essa verdade, suas palavras serão ecos vazios, sem peso espiritual, sem respaldo eterno. A fé daquele que ora tem a capacidade de ativar o que está adormecido no outro. Em Marcos 2, 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Não foi a fé do enfermo que se destacou, mas a deles. O texto diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os teus pecados. Marcos 2:5. Aqui se revela um mistério celestial. A fé de um pode abrir o céu para outro, mas isso não acontece por simples otimismo. Acontece quando essa fé foi cultivada, purificada e firmemente aferrada à palavra de Deus. O problema é que muitos oram sem estarem convencidos de que algo vai acontecer. Falam por compromisso, não por convicção. E isso, longe de trazer, vida gera vazio, porque o poder não reside nas palavras por si mesmas, mas na fé que as sustenta. Em Romanos 4, descreve-se a fé de Abraão, que creu contra a esperança, versículo 18, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, que já estava amortecido. Versículo 19. Ele não negou a realidade, mas também não se submeteu a ela. Esta é a atitude de quem ora por cura com fé genuína. Reconhece o que vê, mas não o declara como definitivo. Afirma o que o céu disse, mesmo que a terra ainda não o mostre. Orar com fé não é apenas confiar que Deus pode curar. É estar convicto de que Ele tem o poder para fazê-lo aqui e agora, conforme a sua vontade. Em Atos 3, Pedro e João encontram um coxo à porta do templo. Pedro não duvidou, não hesitou, não vacilou. Disse com segurança: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. Sua fé era ativa, tangível, presente, e essa certeza produziu o milagre. O coxo não se levantou pela força da frase, levantou-se pela autoridade com que foi pronunciada, respaldada por uma fé viva. A fé autêntica transforma o ambiente, muda a atmosfera espiritual. Não precisa gritar nem impressionar, apenas precisa estar firme. Quando Jesus acalmou a tempestade em Marcos 4, repreendeu primeiro o vento, mas depois repreendeu os discípulos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vê 40. Para ele, a fé não era um adorno, era uma exigência. Era o requisito mínimo para operar no sobrenatural. E essa exigência permanece válida. Se você vai interceder por cura, não o faça com um coração dividido, porque o céu não responde a meias verdades, só age quando encontra uma fé inteira. A diferença entre uma oração poderosa e uma oração ineficaz não está no tom de voz, nem na duração, nem na escolha de palavras. Está na convicção com que se ora. Jesus disse em Mateus 21:22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. A chave não está apenas em pedir, está em crer enquanto se pede, porque é possível orar por costume, por obediência, por rotina e não receber nada. Mas quando o coração está convencido, quando o espírito está alinhado, quando a boca pronuncia o que a alma crê, o céu responde com fogo. Muitos não veem cura porque aprenderam a orar por obrigação, não por fé. Fazem-no porque assim deve ser, mas não esperam que nada aconteça. E essa falta de expectativa é em si mesma uma negação do poder de Deus. O Salmo 5:3 diz, de manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esperar é uma manifestação de fé. É agir como quem sabe que foi ouvido e que a resposta está a caminho. Se oramos sem esperar, não oramos com fé, apenas falamos ao vento. Jesus admirou a fé de pessoas que outros desprezavam, como a mulher Ciro-fenícia, que insistiu até obter o milagre para sua filha, Mateus 15:28. Ou como o centurião que pediu cura à distância, crendo na autoridade de uma só palavra, Mateus 8:10. Em ambos os casos, Jesus parou sua caminhada e declarou que não havia encontrado fé semelhante. E esse reconhecimento não foi simbólico, foi determinante. O milagre se manifestou porque houve fé. Uma fé que não se baseava em emoções ou em experiências prévias, mas em uma confiança total no poder da palavra divina. Por isso, antes de se aproximar de um enfermo com a intenção de orar, examine se sua fé está ativa ou adormecida, se confia no que Deus disse ou no que seus olhos veem, porque se o fizer pela fé, não precisará justificar-se nem repetir frases longas. Suas palavras terão peso, sua oração terá respaldo, sua autoridade será visível e a atmosfera mudará. O intercessor eficaz é aquele que aprendeu a crer mesmo quando tudo ao redor lhe diz não, que treinou seu espírito para aferrar-se à promessa, não à circunstância, que crucificou a dúvida e abraçou a verdade, não importando o que seus sentidos percebam. Essa é a fé que agrada a Deus, essa é a fé que cura, essa é a fé que vence o mundo. Quando Pedro caminhou sobre as águas em Mateus 14, fê-lo porque creu na palavra de Jesus. Vem! Mas começou a afundar quando desviou o olhar e começou a temer. O poder não havia cessado. A palavra seguia vigente. O que mudou foi seu foco. Deixou de crer. E isso foi o suficiente para perder o terreno conquistado. Esta cena não é apenas uma anedota de coragem, é um aviso para todos os que oram por outros. Se você duvida, afunda. Se você crê, caminha sobre o impossível. E essa escolha ocorre dentro de você cada vez que abre a boca para interceder. Não se pode transmitir o que não se tem. Não se pode ativar fé em outro se ela não arde primeiro em seu próprio interior.
A cura que você espera ver deve estar viva em seu espírito antes de se manifestar no corpo de outro, porque o poder não flui através do conhecimento, mas da certeza. E a certeza se constrói na intimidade com Deus, na obediência diária, na rendição total. A fé não se improvisa no momento de orar. Ela se cultiva antes, se alimenta em secreto, se prova no silêncio. E quando chega a hora de clamar, essa fé se manifesta sem temor. Assim como o fogo não se acende em lenha molhada, o poder de Deus não se acende em corações mornos. Somente quem crê com firmeza pode falar com autoridade, e somente quem fala com autoridade pode ver resultados. Não porque sua voz seja forte, mas porque seu espírito está alinhado com o céu. Essa é a chave, essa é a diferença. Essa é a fé que Deus honra, a necessidade de confissão de pecados. Na profundidade da alma humana, muitas vezes residem correntes invisíveis que o corpo inevitavelmente reflete. Há sofrimentos que não surgem nos ossos, mas na culpa. Há enfermidades que não respondem a tratamentos médicos porque sua causa não é fisiológica, mas espiritual. A palavra de Deus não dissocia a saúde da alma da saúde do corpo. Ela as interliga como dimensões intrínsecas de uma mesma realidade. Davi compreendeu isso profundamente ao escrever: Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramir em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não encobri, disse eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, 3, 5. A restauração de seu corpo foi uma consequência direta do quebrantamento de seu espírito. Onde houve confissão, houve libertação. E onde houve libertação, houve cura. O pecado, quando oculto, atua como uma infecção silenciosa. Não se vê, mas contamina. Não se nomeia, mas consome. A aparência pode se manter intacta, mas por dentro a vida se esvai. O Salmo 38 expressa isso. Não há saúde alguma na minha carne, por causa da tua ira, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Porque as minhas iniquidades já ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada, são mais pesadas do que as minhas forças. Salmo 38, 3, 4. Essa confissão não é meramente literária, é literal. O pecado que não é exposto a Deus começa a corroer a alma até atingir a carne. E se alguém intercede por cura sem confrontar primeiramente essa raiz, estará apenas tratando os sintomas, enquanto a origem permanece intocada. Jesus jamais separou o perdão do poder curador. Em Marcos 2, quando lhe apresentaram o paralítico, suas primeiras palavras não foram "levanta-te", mas "filho, perdoados te são os teus pecados". Marcos 2, 5. Somente depois de limpar a alma do homem, ele ordenou ao corpo que se levantasse. Não foi uma casualidade, mas uma prioridade. A restauração espiritual precede a cura física, porque o corpo segue o espírito. Um coração sobrecarregado não pode sustentar um corpo livre. Uma consciência acusada não pode viver em plenitude. Jesus discernia a raiz da aflição e agia primeiramente sobre ela. Por isso, seus milagres eram completos. Não apenas curavam o visível, mas também libertavam o invisível. Muitos oram pela recuperação física de outros sem sequer considerar o estado da alma. Assumem que a dor é externa, sem perguntar se há ataduras internas que impedem a cura de fluir. O pecado, quando permanece sem confissão, torna-se um obstáculo entre o ser humano e o poder de Deus. Isaías 59, 2 é claro: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não se trata de Deus perder poder para curar, mas de o canal de conexão ser bloqueado pela falta de arrependimento. E onde não há arrependimento, não há restauração. A cura que provém de Deus flui por caminhos limpos.
não pode ser sustentada por corações endurecidos nem por vidas ocultas. Em Tiago 5,16, o apóstolo exorta: confessai as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aqui se estabelece uma sequência espiritual que não pode ser ignorada. Primeiro vem a confissão, depois a intercessão e então a cura. Quando se inverte essa ordem, perde-se a eficácia, porque Deus honra a verdade, não a aparência. Ele não responde ao que se diz em público, mas ao que se rende em secreto. O pecado oculto cria um ambiente onde a oração se torna fraca. Onde não há confissão, a autoridade espiritual se dilui, porque o poder da oração não reside na intensidade, mas na integridade. Em João 9,31, afirma-se: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. A disposição de confessar e abandonar o pecado é parte essencial da cura, não como uma condição para merecê-la, mas como uma abertura que permite que a graça flua sem obstáculos. Quando Jesus curava, o fazia a partir de uma visão integral do ser humano. Não curava feridas físicas, ignorando o estado da alma. Não separava o espírito do corpo. Seu olhar penetrava além dos sintomas. Em João 5, o paralítico do tanque de Betesda foi curado após anos de enfermidade. Mas Jesus, ao encontrá-lo mais tarde, disse: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Vento 14. Esta advertência não foi uma ameaça, foi uma revelação. O pecado não só bloqueia a cura, como pode provocar recaídas piores se o ciclo espiritual não for rompido, porque o pecado não só adoece, mas também retorna se não for confrontado com arrependimento sincero. Aqueles que oram pelos enfermos devem estar cientes de que a intercessão não se limita a pedir melhora. Muitas vezes, devem ser instrumentos de confrontação espiritual, não para condenar, mas para despertar, não para expor com dureza, mas para convidar ao arrependimento. Porque quando o coração se quebranta, o céu responde com misericórdia, e quando a boca confessa, o corpo pode começar a sarar. O Salmo 103:3 exalta a Deus, dizendo: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Não são ações separadas, andam juntas. O mesmo Deus que perdoa é o que cura, o mesmo amor que limpa é o que restaura. A raiz do pecado não confessado é o orgulho, e o orgulho é incompatível com a graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Por isso, a confissão não é apenas um ato de sinceridade, é uma chave que abre o acesso aos milagres. Enquanto a alma resistir a reconhecer seu erro, o corpo continuará carregando as consequências, porque o que se cala no espírito se grita na carne. E se o intercessor não guiar o enfermo a uma avaliação de sua vida interior, estará ignorando um princípio fundamental do reino. Não se trata de buscar culpas onde não as há. Trata-se de ter a sensibilidade espiritual para perceber quando uma doença é reflexo de um conflito não resolvido com Deus, quando a alma arrasta cadeias que o corpo não pode mais suportar. Em 1 Coríntios 11, Paulo adverte a igreja sobre os perigos de tomar a ceia do Senhor sem discernimento e declara: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Versículo 30. A enfermidade, neste contexto, era consequência direta de uma atitude espiritual errada. Não se tratava de um juízo arbitrário, mas de uma consequência espiritual não atendida. O reino de Deus não funciona com aparências, funciona com verdade. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não disse que a oração os libertaria. Disse que a verdade, quando conhecida e aceita, rompe cadeias. A confissão do pecado não é uma humilhação pública, é
É uma declaração de guerra contra o que tem mantido a alma cativa. E quando essa verdade vem à luz, a escuridão perde poder e o corpo começa a experimentar a liberdade que nasce da limpeza espiritual. A autoridade para orar com eficácia se sustenta na santidade. O intercessor que guarda pecado perde acesso, e o enfermo que se nega a confessar limita a obra de Deus em sua vida. Por isso, antes de clamar por um milagre, é necessário abrir o coração, porque o que não se rende não se transforma, e o que não se expõe diante de Deus não pode ser curado por ele. O quebrantamento é a porta que leva à restauração, não como um ato de dor, mas como uma entrega que permite que a graça flua sem impedimentos. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel caía em pecado, a doença e o desastre não tardavam a chegar, mas cada vez que se humilhavam, confessavam e buscavam a face de Deus, ele os restaurava. Assim promete 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A cura vem depois do perdão, e o perdão vem depois do arrependimento. Essa é a sequência que ativa o poder restaurador do céu. Por isso, não se deve orar por um enfermo sem antes atender ao estado de sua alma, sem perguntar se há feridas abertas, pactos sem romper, amarguras não entregues ou pecados não confessados. Porque a oração mais eloquente não pode compensar a falta de verdade, e o amor mais sincero não pode substituir a necessidade de arrependimento. A cura divina não é uma transação. É uma consequência da comunhão com Deus. E essa comunhão começa quando a alma se rende, o coração se abre e a verdade é pronunciada. Compreender a vontade soberana de Deus. Nem toda enfermidade será curada nesta vida e nem toda oração, por mais intensa que seja, alterará um diagnóstico quando Deus já determinou que aquela situação glorificará seu nome de outra maneira. Na mente humana, isso pode parecer injusto, mas na economia do céu, cada lágrima, cada processo e cada enfermidade tem um propósito eterno. Não existe sofrimento sem registro na eternidade. Por isso, orar sem antes conhecer a vontade de Deus não é apenas um ato de ignorância espiritual, é também uma forma de desconexão. Porque no reino, a verdadeira autoridade não flui do impulso, mas do alinhamento com o coração do Pai. Jesus, o Filho amado, sem pecado, cheio de graça e verdade, não se movia por emoção, não curava, e por reação, não libertava por costume. Cada passo que dava, cada palavra que proferia, era conforme a vontade de seu Pai. Em João 5,19, ele declara com firmeza: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Ele não impôs as mãos por hábito, nem tocou enfermos apenas porque estavam ali. Agiu onde o céu já havia dado permissão. E essa permissão não era genérica, era específica. Jesus discernia momentos, lia o céu, interpretava o silêncio divino e não presumia que o milagre seria sempre a resposta. A vontade de Deus é perfeita, mas nem sempre é compreensível de imediato. Há situações onde a cura se manifesta e outras onde o processo continua. Há orações que são seguidas por um milagre instantâneo e outras que recebem um silêncio carregado de eternidade. Paulo, apóstolo de poder e revelação, clamou 3 vezes para que o Senhor lhe tirasse um espinho na carne, mas a resposta não foi a que muitos esperam. Deus não eliminou a dor, não mudou a circunstância. Apenas disse: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Aqui, o céu não negou a petição por falta de fé. Negou-a por um desígnio mais elevado.
uma revelação maior, uma glorificação mais profunda em meio ao quebrantamento. É por isso que ninguém deve apressar-se a impor as mãos sobre um enfermo sem antes ter consultado a vontade de Deus. Não porque se duvide do poder do Altíssimo, mas porque se honra a sua soberania. Orar sem discernimento pode se tornar uma tentativa de manipular a Deus com palavras revestidas de piedade. Mas a verdadeira oração nasce do entendimento, e esse entendimento se forja na intimidade com o Espírito, onde não se exige, mas se escuta, onde não se impõe, mas se pergunta: que desejas fazer aqui, Senhor? No Getsêmani, Jesus enfrentou o momento mais decisivo de sua vida terrena. Ali, com a alma angustiada até a morte, elevou uma súplica: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas sua oração não parou aí. Ele a completou com a frase que define toda verdadeira intercessão: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Nessa entrega total, revela-se o coração do filho que não ora por conveniência, mas por obediência, que não pede segundo o desejo imediato, mas segundo o plano eterno. Essa é a atitude que deve preceder toda oração por cura, porque a oração que transforma o externo deve nascer de um coração submetido internamente. Quem não se exercitou no conhecimento da vontade de Deus facilmente confunde desejo com direção. Quer que o enfermo se levante e crê que isso basta para que o milagre ocorra. Mas a Escritura ensina, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. A eficácia da oração não está na força com que se clama, mas na coerência com o desejo de Deus. E esse desejo nem sempre coincide com nossas emoções. Há ocasiões onde o Senhor decide glorificar-se através da espera, onde sua resposta não é um sim imediato, mas um processo longo, no qual a fé se forma, a esperança amadurece e o caráter se purifica. Nesses momentos, orar por um resultado contrário à sua vontade não só é ineficaz, como contraproducente, porque se corre o risco de frustrar o que sofre com promessas que o céu não pronunciou, alimentando uma esperança mal direcionada que, ao não se cumprir, gera desilusão espiritual. E essa desilusão pode abrir portas à dúvida, à amargura e, inclusive, ao afastamento da fé. Por isso, antes de orar por cura, é necessário discernir, não com lógica humana, nem com análise clínica, mas com sensibilidade espiritual. Em Romanos 8:26, Paulo declara: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão é perfeita porque provém de quem conhece a perfeição, a mente de Deus. E quando o crente se alinha com essa voz interior, começa a orar não da carne, mas do Espírito, não da urgência, mas da obediência. E é ali onde a oração encontra sua verdadeira força. Quando se compreende que nem toda dor deve ser removida de imediato, começa-se a orar com maior maturidade. A súplica já não se converte em uma tentativa desesperada por evitar o sofrimento, mas em uma busca sincera de propósito em meio ao processo. E essa atitude agrada ao céu, porque reconhece que a cura nem sempre é o objetivo. Às vezes, o objetivo é a transformação do coração. Às vezes, é a salvação de uma alma. Às vezes, é a manifestação de uma glória que só pode se revelar através do quebrantamento. Jó, justo e íntegro, não foi curado de imediato. Seu processo foi extenso, sua dor profunda, sua perda imensa. Mas em meio a tudo, sua fé não se extinguiu. E ao final, o Senhor o restaurou com sobras, não porque Jó o exigiu, mas porque Deus, em sua soberania, determinou que era tempo de restauração. Essa restauração foi completa, não apenas física, mas espiritual, emocional
e relacional. E ocorreu no tempo perfeito de Deus, não no momento em que a dor o demandava. Orar por outro com essa compreensão em mente é orar com sabedoria, é interceder com a consciência de que se está lidando com os planos eternos de Deus, não com os caprichos do momento. Quando Elias orou para que não chovesse e depois orou para que a chuva voltasse, não o fez por impulso. Fê-lo porque conhecia o coração de Deus, porque havia recebido direção, porque sua oração não era uma tentativa de mostrar poder, mas uma resposta a uma instrução divina. Assim deve ser também quando se ora pelos enfermos. Não é um exercício de demonstração espiritual, é um ato de obediência nascido do conhecimento do que Deus decidiu fazer naquele tempo, naquela vida, naquela circunstância. Às vezes, a oração por cura é ouvida como um clamor de compaixão, mas a resposta divina é distinta do esperado. Não é que Deus seja insensível, é que sua visão é mais ampla. Ele vê o que nós não vemos, sabe o que nós não sabemos. E o que parece uma negativa é muitas vezes uma afirmação de um plano maior. Um plano que inclui redenção, salvação, restauração ou testemunho. Um plano que, embora não inclua a cura imediata, contém a obra perfeita que prepara a alma para a eternidade. Portanto, não se deve impor as mãos sem antes ter consultado. Não se deve clamar sem antes ter perguntado. Porque a oração sem direção é apenas ruído, o toque sem respaldo celestial não transforma. Mas quando se ora conforme a vontade de Deus, mesmo que a resposta não seja a desejada, sempre será a que edifica, sempre será a que aperfeiçoa, sempre será a que glorifica ao Pai. A maior honra que um intercessor pode render não é conseguir que todos os enfermos se levantem. É ser um instrumento fiel dos planos de Deus, mesmo que esses planos incluam tempos de espera, caminhos de quebrantamento ou processos sem explicação humana. Porque quando o intercessor ora não do seu impulso, mas da revelação, ele se torna um canal puro por onde o céu se manifesta, tal como foi projetado. A autoridade que vem da consagração. Nem todo aquele que ora está verdadeiramente autorizado a fazê-lo, e nem toda palavra proferida em nome de Deus carrega consigo o peso do céu. O engano de muitos não é a falta de desejo, mas a falta de respaldo divino. A oração que alcança o céu não nasce apenas do conhecimento, mas da posição espiritual. Porque quem não foi enviado também não será respaldado. A autoridade não se improvisa, ela se recebe. E se alguém age sem ela, o resultado não é meramente ineficácia, mas um risco espiritual considerável. No mundo natural, ninguém se atreveria a ingressar em uma área militar restrita sem a devida credencial. No âmbito espiritual, essa ousadia pode ter consequências muito mais severas. Atos 19 nos apresenta uma advertência clara. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus como uma fórmula. Disseram aos espíritos: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Atos 19:13. Mas o mundo espiritual não responde a referências alheias, não teme palavras sem substância. O espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Atos 19:15. E o desfecho foi uma humilhação pública. Aqueles homens foram feridos e despidos, não por falta de volume na voz, mas por falta de legitimidade espiritual. O nome de Jesus não é um talismã, é uma chave sagrada que só opera nas mãos daqueles que vivem sob sua autoridade. A autoridade espiritual não é algo externo, não se manifesta por um título, nem por experiência, nem por posição eclesiástica. Ela é reconhecida pela obediência e pela submissão. Em Mateus 8, o centurião compreendeu este princípio ao dizer: pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Mateus 8:9. Jesus ficou maravilhado, não porque o homem tivesse poder, mas porque entendia que,
A verdadeira autoridade não nasce de quem manda, mas de quem primeiro se submete. Somente quem vive sob o governo de Deus pode exercer autoridade em seu nome. E somente quem foi forjado pelo fogo do céu pode falar com um peso que abala o mundo invisível. Quem se atreve a orar pelos enfermos deve saber que está entrando em uma zona de combate. A enfermidade, em muitos casos, é uma manifestação de guerra espiritual. E apresentar-se nesse campo sem a armadura da justiça, sem a cobertura da santidade e sem a unção do Espírito é brincar com fogo. Efésios 6 é claro. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Orar sem essa armadura não é apenas imprudente, é convidar o inimigo a contra-atacar. Porque o mundo espiritual reconhece imediatamente quem tem direito de falar em nome do rei e quem apenas repete frases aprendidas. O ministério de cura requer uma vida consagrada. Não porque o milagre dependa da perfeição do intercessor, mas porque a autoridade se constrói no altar da obediência. Quem não ora em secreto não pode pretender eficácia em público. Quem não se submete à disciplina do Espírito não tem substância para enfrentar as trevas. Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não diz que pode muito a oração intensa ou a oração emocional, mas a do justo. A justiça não é uma declaração externa, é uma realidade interna. É o fruto de uma vida alinhada com os mandamentos de Deus. Sem esse alinhamento, a voz se torna ruído e o toque, uma formalidade vazia. Não se trata apenas de saber que Deus pode curar. Trata-se de viver de tal maneira que o poder de Deus flua sem obstáculos. A autoridade espiritual não se manifesta por acidente. É resultado de uma comunhão profunda, de uma obediência inquebrantável e de uma vida rendida. Moisés falava face a face com Deus e seu rosto resplandecia. Êxodo 34, 29, 35. Aquela luz não era mística. Era evidência de uma autoridade que não dependia de sua habilidade, mas de sua intimidade com o Senhor. Hoje, muitos buscam resultados, sem relacionamento, poder sem processo, manifestação sem santificação. E por isso suas orações não penetram, suas palavras não transformam e seus atos não libertam. O nome de Jesus só tem peso em lábios que foram santificados. Quando Pedro e João curaram o coxo à porta do templo, fizeram-no a partir de uma posição de autoridade legítima. Não disseram, tentaremos curar-te, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. Essa declaração tinha o respaldo do céu, porque suas vidas estavam escondidas em Cristo. A autoridade não estava na fórmula, mas na fonte. Eles não eram repetidores de frases. Eram canais por onde o poder fluía sem resistência. Quem vive em desobediência perde a autoridade espiritual. O pecado não confessado corta o fluir. A vida dupla contamina a unção. E quando essas mãos, contaminadas pelo oculto, se estendem sobre outro para orar, não há impacto espiritual. Apenas um gesto humano. Deus não respalda quem o representa mal. E embora sua misericórdia possa tocar o enfermo, o intercessor permanecerá vazio, porque a fonte da autoridade não está no ato de orar, mas na vida por trás dessa oração. Uma vida de verdade, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Não basta querer ajudar. Não é suficiente ter compaixão. Se não há autoridade, não há vitória. O inimigo não retrocede diante do entusiasmo, retrocede diante da presença. E essa presença não se improvisa. Ela se cultiva, se guarda, se protege. A autoridade espiritual não se constrói com gritos, mas com santidade. Não se mantém com fama, mas com obediência. Não se demonstra com resultados, mas com fidelidade. E quando essa fidelidade é contínua, a autoridade se torna evidente, não porque se proclame, mas porque se reconhece.
No âmbito do reino, não há atalhos para exercer autoridade, não há fórmulas secretas. Há uma única via: morrer para si mesmo para que Cristo viva em nós. Essa é a cruz que todo intercessor deve carregar. E desse lugar de rendição, a voz começa a adquirir peso eterno. O Espírito Santo não se manifesta por obrigação, mas por convite. E esse convite é aceito quando o coração está limpo, a intenção é pura e a vida reflete o Filho. Quando alguém ora sem autoridade, expõe sua fraqueza ao inimigo. Mas quando alguém ora de uma posição legítima, o mundo espiritual responde. Os demônios fogem, as doenças cedem, o poder se manifesta. Não porque o homem seja especial, mas porque foi encontrado fiel. Essa fidelidade é o selo que respalda cada palavra proferida. E quando se ora desse lugar, não há resistência que não se quebre, nem escuridão que não retroceda. A autoridade não se negocia, não se delega por simpatia. Ela se reconhece por fruto. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. A oração eficaz não é questão de volume, mas de posição. E se essa posição está firme, em Cristo cada palavra será espada, cada frase será semente, cada clamor será fogo. Mas se não há autoridade, tudo será mera tentativa. E o reino não avança com tentativas, avança com fogo, com verdade, com autoridade legítima. A motivação, compaixão genuína. Jesus jamais orou pelos enfermos para exibir poder ou para se autopromover. Cada cura que ele operou foi o resultado de uma compaixão profunda, não de um desejo de reconhecimento. Em Mateus 14,14, lemos, e saindo Jesus, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, e curou os seus enfermos. A cura fluiu porque seu coração estava comovido. Ele não buscava aprovação ou aplausos. Sua motivação era a dor dos outros, não a sua validação pessoal. Esta é a distinção entre uma oração que toca o céu e outra que apenas preenche o vazio. A primeira nasce do amor genuíno, a segunda do ego disfarçado. A compaixão não é um sentimento passageiro, é um reflexo do próprio caráter de Deus. Quando Jesus viu as multidões desamparadas, sua reação não foi estratégica, foi santamente emocional. Em Marcos 1, um leproso se aproximou suplicando por purificação. O texto diz que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou. Marcos 1:41. Ele não o fez para provar autoridade nem para calar seus críticos. Fê-lo porque sua natureza é curar a partir do amor. Por isso, qualquer oração por cura que não esteja impregnada dessa mesma compaixão estará vazia da substância que faz o céu se mover. Muitos oram pelos enfermos para serem vistos. Outros o fazem para manter uma imagem ou reputação. Mas a verdadeira intercessão nunca é um espetáculo, é um sacrifício. Não busca a atenção dos homens, mas o alívio dos que sofrem. Em Mateus 6,5, Jesus advertiu, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Essa advertência permanece válida para quem impõe as mãos mais pela câmera do que pela cruz. Porque quando o coração se move pelo protagonismo, o poder se detém. A oração eficaz nasce do quebrantamento, não da autossuficiência. Não há espaço para a vanglória quando se clama do íntimo pela vida de outro. O intercessor que realmente conhece a Deus não ora para impressionar, ora para servir. Ora a partir da dor alheia que ele fez sua. Essa oração não necessita de adornos, apenas de sinceridade. O céu não responde a discursos eloquentes, responde ao clamor que emana de um coração puro. Em Hebreus 5:7, disse de Cristo, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele não levantou a voz para exibir-se,
Levantou-a porque sua alma ardia pelos que sofriam. Quando a compaixão guia a oração, o coração do que intercede se torna um canal por onde Deus se deleita em operar. Mas quando o que impulsiona é a necessidade de ser admirado, o coração se torna um obstáculo. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Seu poder não é uma ferramenta para fortalecer a imagem pública de seus servos. É uma manifestação de seu amor pelos que necessitam de restauração. E esse amor só flui com liberdade quando o ego foi crucificado. Lucas 18 apresenta a parábola do fariseu e do publicano. O primeiro orava com soberba, lembrando seus méritos. O segundo não ousava sequer levantar os olhos, mas sua oração foi ouvida. Ele não tinha uma postura atraente, não tinha reputação. Apenas tinha verdade e humildade, e isso bastou. Porque Deus não mede nossas orações pela intensidade do gesto, mas pela pureza da intenção. Em toda oração por cura, o motor deve ser a compaixão. Não há alternativa, não há atalho. Somente quem ama sinceramente pode interceder com efetividade. Somente quem está disposto a carregar a dor de outro pode se converter em instrumento do consolo de Deus. A compaixão não busca reconhecimento. Ela se move mesmo quando ninguém vê, clama quando todos calam, toca quando outros se afastam. Em cada ato de cura que Jesus realizou, houve uma renúncia ao eu. Ele não defendia sua posição, não buscava fama, apenas obedecia ao amor do Pai. E esse amor é a chave que converte uma oração comum em uma oração que rompe cadeias. A oração pelos enfermos não é uma mera fórmula ou rotina. É uma designação sagrada que coloca o intercessor no limiar do eterno. Ali, entre a dor humana e a intervenção divina, algo acontece que transcende as palavras. Porque quando você ora por um enfermo, está tocando o lugar onde a fragilidade do corpo se encontra com a esperança do reino. Não é um ato trivial. É um confronto direto com a fragilidade da vida e a grandeza de Deus. E somente aqueles que compreendem essa tensão podem orar com o peso que o momento exige. Cada vez que estende sua mão, você não está apenas declarando cura. Está afirmando que o céu ainda invade a terra. Está dizendo, sem palavras, que o reino do céu se aproximou e que o poder de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade tangível. Mas também está afirmando que este mundo, com toda a sua enfermidade, seu caos e sua limitação, não tem a última palavra. A oração por cura não é um gesto de resignação. É uma declaração profética de que a morte não reina, que a dor não é soberana e que o corpo quebrantado não é o fim. O erro mais comum não é orar pouco, mas orar sem consciência do terreno que se pisa. Quando você ora por um enfermo, entra em uma zona onde o tempo e a eternidade se encontram. Porque o corpo que está diante de você não é apenas matéria, é templo. E ainda que esteja quebrado, ainda que esteja fraco, ainda que esteja ferido, continua sendo um espaço onde Deus pode se glorificar. Por isso, orar não é apenas falar, é reverenciar. É entender que você está sendo chamado a interceder por uma alma que Deus formou com detalhes, amou com paixão e ainda não terminou de moldar. Não ore por um enfermo se não estiver disposto a carregar parte de sua dor. Não fale de cura se não estiver disposto a caminhar com quem ainda não foi curado. Porque a oração eficaz não termina com um amém. Ela começa quando você decide acompanhar, sustentar e crer junto ao que sofre, mesmo que o milagre ainda não tenha chegado. Essa é a fé que comove o céu, não a que se impõe, mas a que permanece, não a que exige, mas a que acompanha. E quando o milagre não chegar da forma esperada, que sua oração não desmorone, porque o poder de Deus não se mede apenas pelo visível. Ele se manifesta também na paz que excede todo entendimento, na fortaleza que não se explica, na certeza que não se vê. Ali também há glória.
ali também há propósito. Ali também está Deus. Porque orar pelos enfermos não é apenas uma obra de misericórdia. É uma proclamação de fé que anuncia que, mesmo em meio à fragilidade, o reino avança, o amor não se detém e o poder de Deus permanece real e atuante. Que estas 5 verdades, o discernimento espiritual, a fé genuína, a confissão do pecado, a submissão à vontade de Deus e a compaixão pura, o capacitem a orar com um poder que verdadeiramente move o céu e toca a terra. Que Deus o abençoe enquanto você busca ser um instrumento de sua cura e amor. Amém.